Grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV. Está no ar o seu Diário do Brasil nesta terça-feira, dia 3 de dezembro. Vamos conferir os destaques desta edição. 8 pessoas são presas no caso Cláudia Lobo e a pai, incluindo filha, irmã e ex-marido de Cláudia. Tem os destaques da penúltima sessão ordinária da Câmara este ano. E no esporte, mais uma derrota do SESI Bauru pela Superliga Masculina de Vôlei. Isso e muito mais para você logo após o intervalo, aqui no Diário do Brasil. Meio-dia e 3 minutos, começamos o Diário de hoje com a principal notícia do dia aqui em Bauru. A prisão de 8 pessoas que estariam envolvidas em um esquema de desvios milionários na APAI, entre eles parentes de Cláudia Lobo. Mara Carvalho nos traz os detalhes. E o caso Cláudia Lobo continua. As investigações levaram na manhã desta terça-feira 9 prisões. Entre elas, a filha de Cláudia Lobo, o ex-marido e a irmã. Conversamos com o delegado da Polícia Civil para mais informações. Hoje nós deflagramos a operação em razão da investigação de desvio de verba na APAI. Foram 9 mandados de prisão temporário cumpridos. 8 pessoas que estavam em liberdade aqui em Bauru e mais o Roberto, ex-presidente da APAI, que já se encontra preso em razão das investigações do homicídio. E agora, nessa nova investigação, também a filha da Cláudia, ela foi detida, a irmã e o ex-marido. Isso. Esse núcleo familiar dela, que trabalhava na APAI, está com mandado de prisão temporária decretado pela Justiça por 5 dias, justamente para auxiliar nas investigações. Em relação a todo o sigilo que ainda tem, doutor, quais informações pode também compartilhar conosco para que a gente possa entender, nesse desfecho ainda que as investigações buscam mais informações? A gente não pode falar muito ainda por conta do segredo de justiça. O que a gente pode falar a respeito da operação que foi deflagrada hoje, Foram 18 mandados de busca e apreensão cumpridos nas residências dos investigados, que envolvem funcionários da APAI, ex-funcionários, fornecedores de produtos e serviços, todos envolvidos direto ou indiretamente com desvio de recursos da APAI. As prisões temporárias têm justamente o objetivo de auxiliar nas investigações, O prazo é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, e com a apreensão principalmente de celulares, computadores hoje, vamos buscar a extração desses dados via perícia para análise, buscando comprovar esses desvios, e o envolvimento de eventuais outras pessoas nesse esquema que ultrapassam cifras milionárias de recursos públicos, que a maioria do recurso da APAI é de origem pública, que infelizmente foram desviados, e que atende uma parcela de pessoas vulneráveis aí da sociedade. Infelizmente, essas pessoas não tiveram escrúpulo nenhum em desviar esse dinheiro dessa associação tão importante para Bauru e região. E nessa apreensão também tem veículos, supostamente também joias, é isso mesmo, doutor? Sim, na casa da Cláudia, onde foram cumpridas as buscas hoje, foram apreendidas algumas joias que precisam ser, obviamente, avaliadas para verificar se tratam realmente de joias ou bijuterias, mas já havia informação pretérita nesse sentido. Também foram apreendidos veículos que têm o objetivo justamente de garantir um eventual ressarcimento aí à associação. O desdobramento do caso Cláudia Lobo ocorreu na manhã desta terça-feira em Bauru. A operação foi realizada pela Polícia Civil. Os motivos das prisões foram devido ao desvio de dinheiro na APAI Bauru. Nesta ação foram apreendidos vários carros, várias armas de grosso calibres e muitas munições, computadores, notebooks, pendrives, agendas e cadernos com anotações e muito dinheiro. Além dos 8 presos nesta terça-feira, Roberto Francischetti Filho também recebeu mandado de prisão, mas ele já se encontra preso desde 15 de agosto como principal suspeito de matar Cláudia Lobo. Mais detalhes do caso serão apresentados em coletiva nesta quarta-feira.
Foi a penúltima sessão de 2024. Na tribuna de oradores, os vereadores abordaram diversos assuntos. Coronel Meira disse que uma quadrilha está agindo no acampamento Aliança, nas proximidades da Quinta de Bela Olinda. Segundo ele, pelo menos 3 pessoas estariam cobrando taxas de água e de energia elétrica de usuários da área pública clandestina. Até mesmo porque a pessoa que mandou a mensagem para nós disse que a prefeita, dias antes da eleição, esteve no acampamento, que é uma área pública, uma área que pertence à prefeitura municipal. Portanto, o acampamento é uma ocupação clandestina e irregular, e a prefeita lá esteve prometendo água e energia elétrica para aquelas pessoas, ou seja, legitimando uma ocupação clandestina. Eu pedi para a pessoa que me deu a informação que me enviasse provas de que estava sendo cobrado por parte dos coordenadores do acampamento uma quantia de R$ 80 por mês por família, para que eles pudessem ter acesso à água e à energia elétrica. Lembrando que água e energia elétrica lá, para chegar lá, é só por meio de furto, ou seja, é gato, tanto de energia quanto de água. E essas pessoas cobram, né, subtraem energia, subtraem água clandestinamente e vendem para essas pessoas. Isso para mim é crime. Meira apresentou detalhes de como funciona o esquema no acampamento Aliança. E as pessoas transferem o dinheiro via Pix. E o Pix, mandaram vários comprovantes de Pix, todos direcionados ao responsável aí por um dos coordenadores de nome Wendel, que vai para uma conta na Caixa Econômica, uma conta poupança. Pesquisei quem era o Wendel, o nome completo dele, pelo CPF. É um beneficiário de um programa social do governo, ou seja, recebe auxílio do governo. E ainda por cima, consegui detectar que essa mesma pessoa tem imóvel aqui em Bauru, ou seja, ele tem um imóvel com escritura pública porque ele é devedor de IPTU. Na opinião do vereador Coronel Meira, o esquema de Bauru é similar ao praticado pelas milícias do Rio de Janeiro. Então eles dividem a área, que é pública, fazem rua, que também é pública, tudo de forma clandestina, comercializam isso e ainda cobram uma taxa de manutenção. Onde eu vejo isso é no Rio de Janeiro, e milícia. Nós vamos deixar isso acontecer na nossa cidade? Aí é por isso que a gente procura encontrar a resposta de por que tanta gente vem de outros estados até mesmo para a nossa cidade, se aqui nós temos carência, dificuldade de emprego, mas não é porque essas pessoas são iludidas por essa quadrilha. Então eu entendo que isso é um crime de ação penal pública, portanto cabe à Polícia Civil, né? Bastando ter conhecimento daquilo que nós falamos. Eu tenho todas as provas, eu tenho todos os prints das conversas que eu recebi de uma pessoa que tem relação com um morador lá do acampamento. Já o vereador Pastor Bira falou na tribuna sobre os problemas da UPA do Bela Vista. Segundo ele, faltam materiais e atendimento humanizado no local. É a precarização do serviço na UPA do Bela Vista, semelhantemente ao que aconteceu na UPA do Meridota. O que houve? Faltam insumos, faltam cobertores, faltam apoio básico, materiais para poder suprir a necessidade de quem ali está aguardando num leito de UTI, aguardando a internação no hospital estadual. Tudo isso é muito triste porque as pessoas que chegam até esse local estão esperando ser acolhidas e, na verdade, parece que elas estão sendo enxotadas. O fato é que a gente tem visto que o caminho da UPA do Bela Vista talvez seja parecido com a UPA do Meridota. Isso é muito triste, porque nós estamos falando de vidas humanas e de sofrimento do semelhante. Marcelo Afonso voltou a cobrar a implantação de um departamento de projetos na Prefeitura de Bauru. Para o vereador, essa medida vai agilizar a realização de obras e ajudar na viabilização de recursos. Isso é uma prioridade para o município, um município de 400 mil habitantes, é inadmissível, né? Nós não temos esse departamento. Como que o vereador vai trabalhar? Um exemplo foi o que eu falei agora na tribuna aí. Temos uma emenda impositiva dos vereadores, R$150 mil, iluminação pública, numa quadra esportiva de gramado sintético, e não temos o projeto. Aí a sensibilidade da iniciativa privada, nós como vereadores fomos atrás de um parceiro, vai ser feito esse projeto para execução. Então realmente já passou da hora para ter um departamento de projeto, cada secretaria ter o seu departamento de projeto, e assim o resultado ele vai aparecer
porque nós temos condições de buscar emenda e ajudar o município. Depois de um mês exercendo o mandato de vereador na Câmara de Bauru, durante a licença do titular José Roberto Segala, Carlos Massaiti Okubo fez um balanço positivo de sua atuação no Legislativo. Por 30 dias, eu acho que nós conseguimos fazer muita coisa. A gente fez a reivindicação da melhora da Praça Casato Maro, nós movemos 2 moções de aplauso, a gente fez a reivindicação da Avenida Nossa Senhora de Fátima, com 2 reuniões direto com o presidente. Nós fizemos também vários apontamentos, como valetas, como melhoria também em asfalto, né? E a gente está ainda trabalhando em cima de algumas situações, como implantação de semáforos, na onde tem gargalos, né? Fazer sincronismo do trânsito que tem num local aqui em Bauru 4 vias que se encontram e não tem um controle de obediência legislativa. O vereador José Roberto Segala foi reempossado na manhã desta terça-feira e já estará de volta à Câmara na próxima segunda-feira, dia 9, na última sessão do ano. Nesta terça-feira, a partir das 7 da noite, o empresário e presidente do Noroeste de Bauru, Emílio Brumati, será homenageado pela Câmara Municipal. Em sessão solene, ele receberá o título de cidadão bauruense. A iniciativa da condecoração é do vereador Fabiano Mariano e foi aprovada por unanimidade pelos 17 parlamentares. Mariano fala sobre a homenagem. E para o Emílio não é diferente. O Emílio é um empresário da nossa cidade. Empresário muito conhecido da noite, por conta do rastro do cowboy. Um empresário que também virou para o esporte, né? Mirou para o esporte também, onde é o presidente do Esporte Clube Noroeste, mas aqui eu quero abrir um parênteses. Ele também foi o presidente do Esporte Clube Noroeste na época das vacas magras. Ele assumiu, deu a cara a tapa no momento mais difícil do Noroeste, quando o Noroeste estava na Série B. Na 4ª divisão do futebol paulista, era o Emílio Brumati que era o presidente, dando sua cara a tapa. E hoje, ele é o presidente do Noroeste, agora estamos num processo de SAF, né? Que ele também faz parte dessa transição. E então acredito que nada mais justo, por ser um empresário de sucesso na nossa cidade e por estar à frente do Esporte Clube Noroeste e ter estado à frente do Esporte Clube Noroeste no momento mais difícil do clube, acredito ser merecedor, e para mim também é um motivo de muito orgulho poder ofertar esse título de cidadão com aprovação unânime dessa casa. Tá aí então os destaques da Câmara, né? A penúltima sessão aconteceu nessa segunda-feira, penúltima sessão ordinária do ano. E chegou uma nota agora aqui na nossa redação, né, nota pública da APAI Bauru, né, a respeito inclusive do ocorrido hoje. A APAI tomou conhecimento pela imprensa, né, da operação da Polícia Civil que aconteceu hoje, nesta terça-feira, e aguarda a coletiva, né, a entrevista coletiva de amanhã também para ter mais informações sobre a investigação que segue em segredo de justiça. Também eles destacaram, né, a perícia contábil e financeira que está sendo feita até esse momento também na APAI e que também segue em segredo de justiça. No último parágrafo aqui também destaca, né, que é crucial compreender que os fatos foram cometidos pelas pessoas envolvidas na APAI, mas não pela instituição em si. E ressalta que a APAI segue prestando serviços aí de excelência aos seus usuários e nas áreas de assistência social, educação e saúde. Bom, o resultado da primeira fase do vestibular 2025 da Unesp já está disponível para consulta. O candidato pode acessar o portal da Fundação VUNESP, que é vunesp.com.br, para conferir o seu desempenho e se está apto para participar da segunda fase, que acontece já neste domingo, dia 8, né, e também na segunda-feira, dia 9, né, são 2 dias com a aplicação das provas discursivas e redação. Agora vamos conferir as vagas de emprego em Bauru nesta semana. As vagas do Emprega Bauru desta semana são para caixa, recepcionista, trabalhador rural, cozinheira, embalador rural, serviços gerais, vendedor interno, coordenador ou coordenadora em administrativo financeiro, meio oficial de cozinha, vaga para o Distrito Industrial 2,
motorista com carteira na categoria D, consultor de negócios externo PAP, vaga para ensino médio completo, auxiliar de produção, atendente de negócios, vaga vendedor interno, assistente administrativo, vaga de manutenção predial, vendedor de consórcio, repositor, soldador caldeireiro, auxiliar de manutenção, montador de equipamentos, técnica em nutrição, cozinheiro ou cozinheira, meio oficial de cozinha, ajudante de cozinha, açougueiro, atendente de gelateria, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, operador de call center, vaga para atendimento e cobrança, operador de máquinas termoformadora ou vacuumforme, auxiliar de escrita fiscal e auxiliar de comércio. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela SEDECOM, as inscrições devem ser feitas somente pelo endereço sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru. Vamos para a previsão do tempo agora. A frente fria se desloca pelo estado de São Paulo, avançando gradativamente para o Rio de Janeiro no decorrer do dia. Dessa forma, a condição de instabilidade permanece, com muita nebulosidade e áreas de chuvas em várias regiões do estado. Temperaturas também em declínio, Em Bauru, a chuva vai permanecer ao longo do dia e da noite, a umidade relativa do ar ficando próxima dos 83%. A temperatura mínima pela manhã foi de 21 graus e a máxima prevista para a tarde é de 26. As demais cidades da região também mantêm o padrão de temperatura e umidade, com chuva ao longo de toda a terça-feira. Rápida parada no diário e na volta tem a quarta derrota seguida do SESI Bauru na Superliga Masculina. Agora 12h e 19 minutos. Voltamos já. Agora 12h e 23 minutos, de volta com o diário e hoje é o dia de doar. Uma data que incentiva as pessoas a apoiarem as entidades assistenciais. A Associação das Entidades Assistenciais e Promoção Social de Bauru vai participar dessa campanha. Confira mais com Rafaela Monteiro. O dia 3 de dezembro é marcado como Dia de Doar, uma data nacionalmente conhecida que busca apoiar entidades assistenciais em todo o país. Em Bauru temos a AEAPES, a Associação de Entidades Assistenciais de Bauru e Região, que vai atuar com uma ação no Confiança Supermercados no dia 3 de dezembro. Um dos diretores da associação e também coordenador da Wise Madness, uma das entidades que vão ser beneficiadas, traz mais informações sobre essa ação que vai abordar todas as entidades que fazem parte da associação. Marcos, qual a importância do Dia de Doar, que é o 3 de dezembro? A importância é desenvolver a solidariedade, do povo bauruense. A gente tem um monte de organização que cuida daqueles mais carentes, e se a população, cada um fazer sua parte e contribuir com as organizações, a gente consegue alcançar cada vez mais essas pessoas que tanto precisam. E quais são as ações que vocês estão organizando para esse dia 3 de dezembro? Em parceria com o Supermercado Confiança, a gente vai estar fazendo pedágio na rede Confiança de supermercado, mais específico na rede, na unidade Max, e na unidade Nações Unidas. Nós vamos estar abordando o público que vai até o mercado e ele pode contribuir com algum alimento, fazendo alguma doação em dinheiro ou contactando as organizações que vão estar lá, que são mais de 15, para de repente se voluntariar também, fazer um trabalho diretamente nessas organizações. E qual vai ser o horário dessa ação? Das 7 da manhã até as 23 horas da noite. Eita, além disso, como é que faz para a pessoa ajudar se ela perder a data, se quiser se prontificar pela causa? Ela pode entrar no site da EAPES, que é a Associação das Organizações Sociais aqui de Bauru, e fazer, lá tem uma página com todas essas 15 organizações que estão participando do Dia de Doar, e ali tem os contatos de cada uma e ela pode fazer essa doação. Esses recursos arrecadados, eles serão direcionados exatamente para o quê? Para as pessoas saberem. Então, os alimentos a gente vai dividir entre as 15 organizações,
O valor arrecadado também vai ser dividido entre as 15 organizações, vai cair tudo no primeiro momento na conta da EAPES, depois vai ser feita essa divisão, e aí esse custo, esses valores vão para cada organização gerir aquilo que ela tem maior necessidade, que são muitas, né? Contrapartidas são necessárias em todo momento, então vai ser para isso, para um alimento, ou para pagar uma conta bancária que às vezes os convênios não são suficientes para pagar, e esse recurso pode contribuir com isso. Vamos falar de esportes agora, primeiro do Noroeste, que conheceu o seu caminho no Paulistão 2025. Foi divulgada a tabela geral do campeonato, com os adversários noroestinos aí em cada rodada. Vamos conferir aqui na tela, então, né, agora aqui os adversários do Noroeste, né? A tabela vai ser desmembrada ainda, né? Mas a data base para os jogos são essas que estão aqui. Inclusive, né? O Alvirrubro reencontra o Velo Clube na estreia do Paulistão aí no dia 15 ou 14, ainda ser definido, né? A reedição da final da Série A2 deste ano, inclusive. Depois recebe o Palmeiras no Alfredão. O Verdão, inclusive, vai ser o único grande a vir a Bauru nessa primeira fase. Isso porque o Corinthians e o Santos serão os mandantes dos jogos, né, e o São Paulo está no mesmo grupo, né, que o Noroeste, então só pode enfrentar na fase seguinte, né? Então esse é o cenário, né, dos grandes por aqui. Na sequência temos então Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, Inter de Limeira, Corinthians, Ponte Preta, Mirassol, São Bernardo, Red Bull Bragantino, Santos, e encerramos com Portuguesa, também ali no Alfredo de Castilho, né? O Noroeste recebe em casa, então, Palmeiras, o Botafogo de Ribeirão, Inter de Limeira, a Ponte Preta, São Bernardo e a Lusa no final. Vale destacar também que o Paulistão ele será uma competição de tiro curto, né? A primeira fase se resolve em pouco mais de um mês, devido ao calendário do futebol brasileiro em 2025 estar mais apertado, devido à Copa do Mundo de clubes que acontece no meio do ano. Então, esse é o caminho para o Norusca, pensando primeiro em permanecer na elite do Campeonato Paulista. Já na quadra, o Bauru Basquete viajou para o sul do Brasil, onde tem 2 jogos nesta semana. E o primeiro é em Caxias do Sul, contra o time da casa, na noite de hoje, às 8 horas. O Dragão defende a 3ª colocação do NBB com 8 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Gambá está lá embaixo com o contrário, né? 3 vitórias e 8 derrotas. Mas o jogo na terra da Festa da Uva será marcado também pelo reencontro do Bauru Basquete com o Larry Taylor, o seu eterno camisa 4, que hoje defende o time do Caxias ao lado do seu amigo Chamel. Então você confere os detalhes desse duelo de reencontros em nossa edição de amanhã aqui do Diário. Já no vôlei, a equipe feminina do SESI joga hoje em Belo Horizonte, diante do Minas. Depois de vencer Flamengo e Praia Clube, a equipe do técnico Henrique Modenese pode subir posições caso obtenha uma conquista diante da equipe Minas Tenista, que atualmente ocupa a 2ª colocação da Superliga. O duelo acontece a partir das 6h30 e a gente também traz os detalhes da partida na edição de amanhã. Já o time masculino do SESI perdeu a 4ª partida seguida na Superliga, agora para Guarulhos. Foram mais de 3 horas de disputa na Arena Pauliscaf. No duelo de equipes que necessitavam de recuperação, o SESI queria encerrar a sequência de 3 derrotas, enquanto Guarulhos buscava um alento para escapar da zona de rebaixamento. No primeiro set, bons ataques de Darlan deram uma primeira vantagem ao SESI, mas a equipe da Grande São Paulo se restabeleceu. Com boa participação do oposta André Saliba, do ponteiro Léo Lucas e do central Giovani no saque, Guarulhos fechou melhor a parcial, fechando em 25-22. No segundo set, o rendimento ofensivo das equipes foi semelhante, porém o saque do SESI dificultou mais a recepção adversária, e a diferença chegou a 4, em 16-12. Quando melhorou a defesa, Guarulhos encostou e chegou à virada em 20-19. Aí o duelo foi ponto a ponto, 7 point a 7 point, viradas e reviradas, até o SESI conseguir fechar em 29-27, com direito a 13 pontos de Darlan. No terceiro set, o início do SESI foi bom.
com bons ataques e bom trabalho defensivo. Só que o bloqueio de Guarulhos emperrou o ataque anfitrião. Darlan teve dificuldades em superar o muro e, tentando variar, cedeu 3 pontos em erros. Ainda assim, com boas participações do ponteiro Robert e do central Lucas Barreto, o SESI ao bom momento de André Saliba, dono de 7 pontos no período, para manter a vantagem mínima para o fechamento em 25-23. Na quarta parcial, os bauruenses começaram superiores no trabalho do sistema de bloqueio e defesa. Após o aumento dos erros do SESI, Guarulhos voltou a crescer e, aproveitando grande participação de Giovani, um paredão no bloqueio conseguiu fechar em 25-22 e levar a partida para o tie-break. Ainda sem vencer no set de desempate, o SESI teve um início forte. O veterano central, Éder, apareceu com qualidade na primeira abertura de vantagem. Apesar da melhora do Guarulhos, os bauruenses mantiveram vantagem até 9-7. Mas depois disso, os visitantes cresceram. Em contragolpes e Léo Lucas decisivo na virada de bola, Guarulhos passou à frente e não saiu mais. 15-12, nova derrota do SESI na Superliga Masculina. O lado bom, se é que dá para dizer, é que o SESI ganhou ponto por ter ido ao tie-break. Com isso, voltou ao 5º lugar, com 12 pontos. Mas já são 4 derrotas consecutivas e a classificação da Superliga está embolada. No sábado, tem mais um compromisso importante contra o Praia Clube, atual 3º colocado, às 11 da manhã em Uberlândia. E terminou o Diário do Brasil desta terça-feira. Reveja as reportagens em nossas redes sociais. Camila Fernandes volta com mais informações para você na edição da noite. Já eu volto amanhã. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até lá. Foram mais de 3 horas de disputa na Arena